Nessa aula veremos um dos 5 princípios da metodologia SOLID de desenvolvimento de software. Trata-se do princípio da substituição de Liskov. Barbara Liskov é uma cientista da computação, professora do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Ela ganhou o Prêmio Turing em 2008. Entre outras contribuições, seu trabalho tornou mais conhecida a noção de tipos abstratos de dados. Mas hoje falaremos de uma outra contribuição dela, o princípio da substituição, que ela introduziu em uma palestra em 1987. A ideia é simples. Se um tipo S é subtipo de um certo tipo T, então S deve poder ser usado em qualquer situação em que T pode ser usado. Em princípio, podemos pensar que herança sempre obedece ao princípio. Vejamos, se temos uma classe rectangle, como essa, podemos criar uma classe square, que estende. E espera-se que possamos atribuir instâncias de square a referências do tipo rectangle. A atribuição é permitida na linguagem C++, pois essa é a semântica de herança. A sintaxe de herança cria uma relação do tipo elm. Mas será que algo poderia dar errado nesse modelo que criamos? Na verdade, é possível sim quebrar o princípio da substituição, se o comportamento de instâncias da classe square não for compatível com o comportamento esperado de instâncias da classe rectangle. O comportamento é dado pelas ações que podem acontecer quando operações de uma classe são invocadas. Vamos ver quais operações seriam possíveis. Consideremos um teste para a classe rectangle. Lembrem-se que na metodologia de desenvolvimento voltada a testes, normalmente criamos o teste primeiro e, a partir dele, definimos a implementação. Nossa classe rectangle deve ter um método getWidth, que retorna a sua largura, e também o método getHeight, que retorna a sua altura. E temos o método getArea, que retorna a área do retângulo. No caso, a área é dada pelo produto da sua largura vezes a sua altura. Além disso, temos dois métodos que alteram os atributos do retângulo. Um desses métodos, setWidth, muda sua largura. O outro, setHeight, muda sua altura. Aqui está uma implementação da classe rectangle, que passa aquele teste. Temos dois atributos privados, width e height. Esses atributos são definidos pelo construtor da classe. Por simplicidade, omitiremos os demais construtores, como o construtor de cópia e o construtor padrão. Os métodos getWidth e getHeight simplesmente retornam os parâmetros da classe. O método getArea retorna o produto desses parâmetros. E os métodos set modificam esses parâmetros. Notem que esses métodos assumem algumas pré-condições. Em particular, a largura e a altura de um retângulo não podem ser negativas. Verificamos as pré-condições via asserções. Vamos agora projetar a classe square. Eis um teste que ela deve passar. Note que a classe square possui todos os métodos da classe rectangle. De fato, a única diferença entre os dois testes, o teste de rectangle e o teste de square, é a declaração da classe, e os valores, naturalmente. Aqui está uma implementação de square que passa aquele teste. Notem como a herança nos permite reusar quase todas as propriedades de rectangle. As únicas mudanças são as implementações dos métodos set, pois temos de garantir que a largura e a altura de um quadrado sejam sempre iguais. Imaginemos agora que eu queira escrever uma função que some
a área de todos os retângulos armazenados em um vetor. Essa função, chamada SumArea, deve passar por este teste. Note que a função recebe um vetor de rectangles como entrada e retorna um double. Aqui está uma implementação da função que passa o teste. Trata-se de uma implementação bastante simples. Iteramos sobre o vetor, invocando a função getArea sobre cada instância de rectangle e somamos os resultados. Continuando com possíveis usos de nossos retângulos e quadrados, imaginemos que agora desejemos escrever uma função que aumenta a área de cada retângulo armazenado em um vetor de retângulos. Essa função aumenta essas áreas por um certo fator. Por exemplo, para aumentar as áreas em 10%, nós passamos a constante 1.1 como seu segundo parâmetro. O primeiro parâmetro é o vetor com os elementos que terão sua área aumentada. Notem que nosso teste agora possui dois casos. Estamos testando tanto a função SumAreas, que já vimos anteriormente, quanto a função IncAreas, que devemos implementar. Aqui está a implementação de IncAreas. Nós iteramos sobre o vetor de rectangles e alteramos a altura de cada elemento pelo fator de incremento. Vamos dar uma olhada novamente no teste que devemos passar. Note que devido à relação de subtipagem entre rectangle e square, podemos colocar instâncias dos dois tipos em um vetor que contém instâncias do tipo rectangle. E o resultado é que nosso teste falha. Originalmente, tínhamos um vetor cuja soma das áreas era 31. Tendo incrementado cada área em 10%, esperaríamos ter agora um vetor cuja soma de áreas fosse 1,1 vezes 31, ou seja, 34,1. Mas não é isso que temos. A mensagem de erro nos ajuda a ver o problema. Obtemos 36,85 em vez de 34,1. O que aconteceu de errado? Você consegue imaginar onde está o problema? Bom, comecemos analisando o nosso modelo. Será que todo quadrado é um retângulo? Isso parece um fato, não é? Mas e quando falamos de quadrados mutáveis? Lembre-se que nossos quadrados sabem alterar suas dimensões. Será que nesse caso, todo quadrado mutável é também um retângulo mutável? Para responder a esta pergunta, vejamos se nossos quadrados respeitam as pré- e pós-condições da classe Rectangle. Os métodos setWidth e setHeight em Rectangle possuem uma pré-condição. A nova dimensão precisa ser positiva. Aqui vemos a asserção que verifica a pré-condição de setWidth em Rectangle. E pós-condições, será que elas existem? Notem que nós não usamos asserções para verificar pós-condições nesse exemplo em particular. Ainda assim, é interessante notar, contudo, que existe uma pós-condição implícita nessa implementação. Nós assumimos que, ao alterar a altura de um retângulo, sua largura permanece inalterada. Poderíamos escrever essa pós-condição com uma asserção. Mas, como essa pós-condição é trivialmente verdadeira, não é necessário usar a asserção. Ela nunca poderia ser quebrada por essa implementação de setWidth. Mas será que essa pós-condição é verdadeira para instâncias de square? Veja que a implementação de setWidth em square modifica também o parâmetro height, isso é, a altura de objetos daquele tipo. Isso quebra a pós-condição de rectangle. Basicamente, o subtipo precisa respeitar o contrato do supertipo.
Isso implica que pré-condições do subtipo nunca podem ser mais restritivas que as pré-condições do supertipo. E, em direção contrária, as pós-condições do subtipo nunca podem ser mais relaxadas que as pós-condições do supertipo. E toda propriedade invariante do supertipo precisa ser mantida pelo subtipo. E a nossa classe Square relaxa uma pós-condição da classe Rectangle. Em particular, essa última seção em geral não será verdadeira, pois ao alterar a largura de um quadrado, também precisamos alterar sua altura. Ou, em outras palavras, um quadrado mutável possui uma propriedade, largura e altura são iguais, que não existe em retângulo. Em suma, esse modelo em que representamos um quadrado mutável como um retângulo mutável não é bom. Mas, na próxima aula, veremos como